Surgiu, pouco a pouco, no espírito de Xenefrés, provocada pelo meu carinho e extraordinária semelhança do menino com Itamar, a quem ele fitava com mal sopitado ódio, porque lhe faltavam as provas e a proteção ostensiva do rei impedia qualquer hostilidade à criança. Mais de uma dolorosa cena de nossa vida íntima, fez-me, porém, pagar caríssima dedicação materna. Decorreram anos e o menino tornou-se adolescente. Os sacerdotes de Seti não regateavam elogios às suas raras qualidades. Era zeloso, hábil, corajoso e apenas o dom da palavra fácil lhe faltava, compensada, porém, pela pena, a arma principal da sua eloquência. Sua afeição e reconhecimento para comigo eram tocantes e todo o amargor que me ensombrava a existência dissipava-se-me do coração, quando, assentado a meu lado, olhos brilhantes, rosto encendido, me relatava seus sucessos no estudo, trabalhos e todos os pequeninos episódios da vida escolar. Às vezes, parecia-me ver Itamar ressuscitado, o porte, os traços, as atitudes do pai e do filho eram idênticos, mas a expressão era outra, o orgulho, a empáfia, as paixões fogosas que brilhavam nos olhos brilhantes de Moisés faltavam no olhar doce e meigo do pai. Certa feita, contou-me orgulhoso e radiante que o velho sacerdote, que lhe ensinava a ciência dos astros, havia tirado o seu horóscopo, promissor de brilhante futuro. Povoarás o deserto, teria dito o profeta, sob os raios causticantes de Ra, sacrificarás milhares de vítimas, morrerás tão alto que estarás sozinho, perto das nuvens. Feliz pelo glorioso destino de meu filho, acariciava-lhe a negra e sedosa cabeleira, agradecendo aos deuses a evidente proteção que lhe outorgavam, mas, ai de nós, cegos mortais, não compreendíamos a ironia e risão amarga dessa predição, que parecia tão gloriosa. Sim, ele povoou o deserto, lá perambulando mais de 40 anos, sacrificou vidas a Ra, sob seus raios escaldantes, mas foram as cabeças dos revoltados do seu próprio povo, e a montanha onde morreu sozinho, coração repleto de amarguras, era alta e bem alta. Terminado o curso, Moisés foi agraciado pelo rei com elevado cargo na corte, mas essa bela fortuna, advinda a um homem de origem obscura, despertou inveja e surda malquerência dos senhores egípcios, que avidamente buscavam toda a oportunidade para o desacreditar perante Ramsés, encontrando em Xenefrés um ativo aliado. Todas essas misérias íntimas azedaram pouco a pouco o ânimo de Moisés. O moço jovial e diligente tornou-se sombrio, tristonho e pouco comunicativo. Meu sonho dourado era casá-lo com uma egípcia de alta linhagem, para pagar assim, com uma aliança nobre, os preconceitos que lhe prejudicassem o futuro. Certo, o belo homem sábio e altamente colocado, meu protegido como filho, não encontraria qualquer recusa, mas, com grande desapontamento de minha parte, ele demonstrou aversão invencível a toda e qualquer ligação, suplicando-me abandonasse a ideia de casamento. Em compensação, passou a demonstrar profundo interesse pelo infeliz povo de que descendia. Sempre que se aludia à condição miserável e degradada, aos trabalhos que sobrecarregavam seus irmãos, sombria e sinistra chama lhe brilhava nos olhos e os punhos se lhe cerravam. Visitava assiduamente os pretensos parentes Arão e Jocabede, trazendo para Tebas o filho deles, Arão, que julgava seu irmão, passava horas a fio em conversa com esse homem astucioso e genial, instruindo e fazendo-o contar a história do seu povo, os pormenores dos sofrimentos e humilhações que o sobrecarregavam. Há muito que minha saúde se vinha ressentindo e era extremamente delicada. Sentia que meu fim se aproximava e incoercível desejo se apoderou de mim, qual o de morrer lá onde havia se desencadeado o drama da minha vida. Antes de partir para Tanis, uma intriga palaciana ocasionou novamente a Moisés um profundo desgosto. Supliquei, então, a Ramsés que lhe desse um comando no exército, a fim de mantê-lo afastado por largo tempo e ensejando, assim, acalmar todas as suscetibilidades. Fui atendida. Aliás, a ocasião era favorável, pois aprestava-se nova guerra, penso que contra os líbios. Satisfeita e calma, cheguei a Tanis acompanhada de Xenefrés, que, desolado com a ideia de perder-me em breve, desfazia sem cuidados. Ele amava-me a seu modo, mas, seu ciúme sobreviveu aos anos. Uma tarde, semanas após nossa chegada a Tanis,
Encontrava-me deitada no terraço, onde descortinava os jardins e aspirando deliciosamente o ar puro e aromatizado. Os raios do sol poente douravam a copa das palmeiras e projetavam reflexos avermelhados na sombria folhagem dos bosques, iluminando fantasticamente aquele jardim tão conhecido e pleno de recordações. Absorvia-me nas minhas reminiscências. Lá estava a janela serpenteada de roseiras, por onde chegou a mensagem de Apopi ao regaço de Asnat, há muito falecida. Lá, sob o zimbório copado do caramanchão, tinha revisto Itamar e minha imaginação recompôs o quadro dessa noite. Vi-o de pé, iluminado pela lua, tão triste e tão belo. O coração pulsou a lembrança daquela hora deliciosa, a melhor da minha vida, porque, dominada inteiramente pelo meu amor, havia esquecido as torturas que precederam e ignorava as que deviam sobrevir. Fui interrompida nesse enlevo por uma das aias anunciando a chegada de Moisés, procedente de Tebas e solicitando o favor de admiti-lo à minha presença. Consenti imediatamente, porque a companhia do filho querido sempre constitui um bálsamo para o meu coração. Com a sua chegada, afastei todos os presentes, desejosa de ficar a sós com ele, para saber se havia algum novo aborrecimento que o obrigava a procurar-me. Quando assim estivemos, assentou-se na almofada junto do canapé, tomou-me as mãos e beijou-as. Não, minha querida benfeitora, respondeu, nada me aconteceu, mas por estes dias devo seguir para o meu posto no exército, e antes de o fazer, quis rever-te ainda uma vez. Como te sentes? Inclinou-se ternamente para mim. Tens aspecto de sofrimento, muito fraca, olheiras. Oh, querida mãe, será que não te encontrarei no meu regresso? Se já não existires, ficarei só e abandonado, quem me estimará como tu? Com os olhos molhados de lágrimas, encostou o rosto em minhas mãos. Qual dos viventes de hoje, pensando no grande legislador Moisés, não imaginará um velho de aspecto majestoso e severo, impassível e implacável executor da vontade do Deus de Israel, lutando de igual para igual com o altivo faraó, cobrindo a terra egípcia de misérias e de vítimas. Passados os séculos apenas deixaram de pé o grande profeta, que, por meios muitas vezes cruéis, soube criar um povo e fundar uma religião, mas esses séculos apagaram a individualidade do Moisés que, moço, belo e amoroso, chorava amargamente a perda da velha protetora. Passei carinhosamente a mão por sua cabeça inclinada. Ele, aprumando-se e olhando-me desesperado, murmurou, estranho mistério que te inspirou a ti, soberba filha de reis, tanta afeição ao filho de uma raça detestada, tu mesma não te admiras. Muitas vezes tenho pensado nisso. Nesse momento, seu olhar, habitualmente sombrio e duro, fixou-se em mim, enevoado pelas lágrimas e com aquela expressão doce e meiga dos olhos de Tamar, sensibilizei-me, e atraindo-o mim, sussurrei, tudo saberás, antes de morrer, desejo desvendar o doloroso passado que nos une, antes, porém leva-me para junto da balaustrada, pois aqui falta meu ar. Ergueu-me nos braços vigorosos e colocou-me num monte de almofadas, à borda do terraço. Tomada de grande abatimento, perdi a voz e só muito depois pude recuperá-la. Moisés compreendeu meu gesto e a ninguém chamou. Tudo já se iluminava com a lua, quando pude murmurar, olha este jardim, Moisés, lá, naquele bosque de acácias, percebes um banco de mármore. Há muitos anos, continuei, junto desse banco estava um homem alto e belo como tu, de olhos fixos neste palácio. Ele sonhava com a mulher que ali dormia, quando, repentinamente, ela surgiu diante dele, atônito, rojou-se-lhe aos pés, beijando-lhe a fímbria do vestido. Ela, tudo esquecendo, exceto seu amor, porque o coração não reconhece casta nem nascimento, entregou-se-lhe inteiramente. Esse homem era teu pai, o hebreu Itamar, a mulher era eu, Termutis, filha de Faraó. Moisés tudo ouvira, ansioso e opresso, as últimas palavras deu um salto e, com surda exclamação, fitou-me espantado, depois, pondo-se de joelhos, estreitou-me apaixonadamente de encontro ao coração. Minha mãe, tu, e não me abandonaste, como a um ser indigno, uma nódoa da tua nobreza. Calou-se, ensimesmado. Onde está meu pai? Tu, que não abandonaste o filho, não terás renegado o pai. E observando-me, angustiado, dize-me o que é feito dele.
Talvez tenha fugido e então irei buscá-lo, trazendo-o para junto do teu leito mortuário, a fim de que o vejas pela última vez. Nada temas pelo teu segredo, eu saberei guardá-lo. Filho querido, respondi beijando-lhe a fronte, brevemente verei teu pai lá onde, segundo afirmam os sacerdotes, reina completa igualdade, onde todos são criados por Osíris, dos mesmos raios da sua graça e, sem pejo, poderei reencontrar o espírito de Tamar, porque te amparei, amei e eduquei. A ti, fruto do nosso amor, deixo-te rico e poderoso, tudo que te pude dar, além do meu amor materno, já te dei. Quanto a teu pai, morreu apunhalado por mão vingadora, que lavou no seu sangue a honra de um faraó. Ah, murmurou empalidecendo, é então verdade que um membro de nossa família, cujo nome ninguém jamais nomeia, pereceu de morte violenta e esse, cujo nome assim se oculta, é o meu pai? Suplico-te, mãe benfeitora, neste momento decisivo, que me relates tudo. Inclinou-se e, em surdina, tudo lhe contei. Foi assim, meu filho, que nasceste junto do cadáver de teu pai, disse em conclusão, mas, se me amas, não indagues jamais, quem o matou. Basta que te diga que foi tudo obra da vontade real. Eu não queria que ele matasse Xenefrés, se um acaso lhe deparasse a verdade, pois notei a exaltação febril com que ouvia. Levantou-se arrebatado, olhos brilhantes, e levando as mãos crispadas, ó, eu te vingarei. Ouve o que te digo, espírito de meu pai. Vingar-te-ei, sim, não num homem, mas quebrando o jugo que pesa sobre o nosso desgraçado povo e que o faz miserável e desprezível. Lutarei por ele, dar-lhe a independência. O suor não mais escorrerá da fronte dos meus irmãos, na terra da servidão, ninguém mais se envergonhará de apertar-nos a mão, e tempo virá em que todos se curvarão muito baixo diante desse povo desprezado, que há de governar o mundo. Essa minha vingança pelos sofrimentos que temos suportado. Ó, pais infelizes! E desse modo, cumprirei a profecia do meu destino, sim, povoarei o deserto fundando um grande povo, morrerei acima do comum dos mortais, no trono de Israel, donde governarei com sabedoria e clemência. Calou-se como que sufocado. A palavra, comumente lenta e difícil, vinha-lhe vibrante e rápida. Escutava-o perturbada e inquieta, quando um raio do sol despontou, iluminando com rosa a auréola o semblante pálido de Moisés, que continuava de olhos postos no céu, em suprema exaltação. Estremeci. Ra, cujos raios dourados tinham saudado seu nascimento, tê-lo-ia ouvido e santificado as palavras. Não tive tempo de raciocinar, sacudida por tantas emoções, perdi os sentidos. Ao voltar a mim, Xenefrés estava junto do meu leito e Moisés se inclinava para despedir-se. Pela última vez, beijou-me as mãos e saiu. Meus olhos materiais não tornaram a vê-lo. Depois desse dia, entrei a definhar, não mais me levantei, aguardando a morte a cada momento. Finalmente, uma tarde em que de novo me encontrava deitada no terraço, a inquietação, que me afligia desde pela manhã, transformou-se em frio glacial, invadindo-me todos os membros, tudo turbilhonava em torno de mim, como iluminado pelas chamas de um incêndio. Depois, um choque violento me aturdiu. Ao recuperar a consciência, notei que flutuava num espaço azulado e transparente, revestida de uma túnica impalpável e nebulosa, extenso raio luminoso, como de sol poente, incidia sobre mim e, nessa trama de luz, alçava-me com espantosa rapidez. Vou para Ra, pensei. Depois, o coração se confrangeu. É o julgamento, os irredutíveis juízes do reino das sombras vão pesar-me o coração e os atos. Nesse instante de temor, surgiu um ser luminoso, cujo semblante calmo e majestoso exprimia mansidão. Temutis, manifestou em pensamento, antes de compareceres a julgamento, vai reunir-te aquele que foi teu filho, protege-o, inspira-o, que teu amor o ampare nas tentações e o auxilie a vencer a si mesmo, porque grande é a sua prova. Tal é, no momento, tua missão terrestre. O espírito luminoso desapareceu e voltei para junto daquele a quem na terra tanto amara. Sombra fiel, acompanhei-o na guerra, que lhe foi desfavorável, reveses que a maledicência dos inimigos atribuiu, não às circunstâncias difíceis, porém à incapacidade do hebreu elevado à condição imerecida.
Ao patente descontentamento que lhe demonstrou o rei por ocasião do seu regresso, opôs uma fria indiferença. Com tristeza, viu uma nuvem de amargura entristecer-lhe a alma. Julgava-se apenas elemento exótico e afrontoso nessa corte, onde acreditava dever brilhar em primeiro plano, e pouco a pouco, o ódio mal contido contra o Egito e os Ramsécidas foi engrossado por desmedida ambição. Não podendo apoderar-se da coroa do faraó, resolveu fazer-se rei do povo desprezado, mas numeroso, ao qual pertenceu o pai. Como seu chefe, imaginava escarnecer e punir os egípcios, esquecendo que o sangue destes últimos corria igualmente em suas próprias veias. Aferrou-se a essa ideia devotando-lhe todas as forças do seu gênio e todos os recursos do seu saber. Estava, porém, sozinho. Quanto mais os planos ocultos o colocavam em contato com os hebreus que desejava libertar, mais os sentia indolentes, poltrões, falsos e pérfidos. Fora outro, que não esse homem de vontade férrea, e teria desanimado. Ele, porém, apenas se irritava. Decidiu portanto que, pelo terror e implacável crueldade, disciplinaria aquela raça embrutecida, inoculando-lhe coragem. Para ficar mais no centro das operações, retirou-se para Tanis, passando a viver numa propriedade que eu lhe legara. Xenifrés também residia na mesma cidade, desde que faleci. Separados, entretanto, por invencível inimizade, raramente se avistavam. Um dia, Moisés, que gostava dos lugares onde eu vivera, quis dar um passeio solitário pelos jardins do palácio. Para lá chegar, teve de atravessar um vinhedo que me havia pertencido e onde os trabalhadores hebreus estavam colhendo uvas sob as vistas dos guardas. De repente, num recanto afastado, vi um semita que se esforçava para erguer um pesado cesto, enquanto o guarda, impaciente com a lentidão do servo, lhe aplicava umas bastonadas. Surpreendendo a cena, o sangue lhe subiu à cabeça já encandecida, e desferiu violenta bengalada na fronte do feitor egípcio, que tombou morto. Caindo em si prevendo as consequências, arrastou o cadáver para uma vala cobrindo de terras e folhas secas. Quando, justamente, se voltava para retomar seu caminho, surgiu Xenifrés. Moisés estacou de braços cruzados e o trabalhador fez menção de suspender o cesto. O velho aproximou-se e, notando a mancha de sangue no solo, perguntou com severidade: "Que é isto, hebreu? Onde está o feitor?" Aterrorizado pelo olhar do patrão, o judeu prostrou-se em terra e, apontando Moisés, exclamou angustiado: "Quem o matou foi ele quando me castigava, mas eu bem merecia as pancadas e jamais ousaria erguer a mão para o meu bom e nobre vigilante. Perdão. Perdão. Sou inocente e não sei por que aqui se meteu este desconhecido." Moisés recuou como se houvesse recebido uma punhalada em pleno peito. O povo que ele queria libertar era falso a ponto de trair seu defensor. Depois, com o olhar inflamado, caminhou para Xenifrés. "Sim", disse, "fui um assassino, some-te da minha vista, estúpido miserável", contestou o egípcio ao servo com gesto de contrariedade. E o hebreu se eclipsou qual sombra. Uma vez a sós, os dois homens se mediram de alto a baixo com olhar odiento. "Eis o povo que pretendes libertar para erguer um trono, no qual reinarás com sabedoria e clemência", disse Xenifrés com ironia. "Há muito que te observe somente a memória daquela que me foi cara e que, na sua fraqueza, revelou tua origem, me impede de denunciar ao faraó o traidor que maquina revoltar-lhe os súditos para fundar um reino. Babes, também, como a lei pune um hebreu pela morte de um egípcio, vai-te, pois, carrega teus camelos de tudo quanto te convém e ganha as fronteiras. Que jamais teus pés palmilhem o solo egípcio, se tens amor à vida. Olha", acrescentou com zombaria, "a povos selvagens, que poderás vencer e disciplinar, não desanimes, pois, de cingir uma coroa. Por enquanto, vai-te. Que não te veja nunca mais. Justificarei tua fuga pela morte do egípcio, para te furtar ao castigo." O velho odioso calou-se, lançando um olhar de desprezo ao inimigo enfim suplantado, voltou-se e desapareceu. Fremente de raiva, e com o cérebro convulsionado, Moisés retomou inesperadamente o caminho de casa. Desta vez estava perdido, seus planos desmascarados, e seu último colóquio comigo surpreendido. Sem perda de tempo, carregou alguns camelos com seus tesouros mais valiosos e, mal anoitecera,
abandonou Tanis, seguido apenas de alguns fâmulos. A lua iluminava a estrada por onde seguia a pequena caravana. Montando um camelo, Moisés ia sombrio e silencioso. A certa altura, parou e ficou a contemplar a enorme cidade, que, com os seus palácios, jardins e templos grandiosos, estendia-se a perder de vista, cortada pelo Nilo, qual larga faixa de cristal, refletindo nas águas prateadas os leques de palmeira despontados da massa aos sicômoros marginais. Sentindo de lacerar-lhe o peito, Moisés não podia desprender-se daquele quadro, como se o menor detalhe se lhe incrustasse no coração de proscrito e desterrado. Cumpria-lhe abandonar o país natal, essa terra egípcia, desbordante de atividade e riqueza, de ciência e grandiosidade. Oh! Como esse instante lhe pareceu tão caro! Dentes trincados recalcou a emoção e, fechando os punhos, murmurou: voltarei. E então, Egito, se teu faraó me pagareis este momento. Nos primeiros dias de viagem o exilado, apesar dos sombrios pensamentos, devia cogitar do próprio destino, e de pronto o seu enérgico espírito traçou o plano a seguir. Lembrou-se de um velho, que havia encontrado em Tebas e quem albergara. Esse homem lhe havia falado de um longínquo e fantástico país, como tendo sido o berço da ciência e das leis do Egito. Lá, aquele refugiado tinha sido sacerdote, mas, por causa de um crime e após longa viagem, aportara a Tebas. Nesse rico país, de uma fertilidade desconhecida, templos mais antigos que os do Egito guardam documentos velhos como o próprio mundo, ciência e segredos em face dos quais os mistérios em que fora iniciado empalideciam. Para lá, para aquela Índia distante, é que ele agora desejava ir. Lá encontraria o saber e as armas que lhe possibilitaria combater vitoriosamente o faraó e libertar e disciplinar os hebreus. Não entrarei nos pormenores dessa viagem de contratempos e perigos, apenas direi que Moisés alcançou a Índia e encontrou num velho Brahmane um amigo, um mestre e um conselheiro. Invisível, mas fiel companheira do ser amigo, viu dedicar-se ao estudo com todo o ardor do seu caráter, ouvindo e anotando, cuidadosamente, tudo que o bondoso instrutor lhe traduzia dos antigos Vedas, sobre a divindade e origem do mundo. Na solidão do seu retiro rodeado por luxuriante vegetação, palestrava com o velho sábio mentor. Moisés tudo lhe confiou: passado, vida, planos de vingança, e o indiano de barbas e cabelos brancos, cujo olhar entretanto conservava todo o fulgor da mocidade, o aconselhava e instruía, ministrando-lhe profundo saber e experiência. Um dia em que Moisés se referiu mais longamente aos egípcios e hebreus, o indiano lhe disse: filho, queres fundar um reino, libertar teus irmãos oprimidos e reuni-los num povo que se subordine à tua vontade e obedeça às tuas ordens. Para consegui-lo, deves dar-lhes leis adequadas, pois cada nação, como cada indivíduo, tem necessidade de um regime próprio à sua índole. Os egípcios são sábios, fortes, disciplinados, os hebreus, indolentes e embrutecidos pelo cativeiro, mas, tanto uns quanto outros têm a cabeça aquecida pelo vosso sol causticante e temem o que não compreendem. Assim, se souberes empregar as forças da natureza por eles ignoradas, poderás pelo medo forçar os egípcios a consentirem na libertação do teu povo e este a te seguir, porque os hebreus sentir-se-ão fortes com o poder misterioso e terrível do seu chefe. Ó! Atalhou Moisés, de olhos brilhantes: ensina-me a empregar essas forças, inicia-me nos mistérios que ignoro, grande servidor de Brahma. Falo-ei, porque essa é a vontade dos invisíveis, respondeu simplesmente o velho sábio, mas agora ouve meus conselhos. Nas leis que destinares a teu povo, adapta às suas necessidades o que te ensinei dos Vedas, rejeita o supérfluo, simplifica o incompreensível, porque, para as massas ignorantes e embrutecidas por séculos de opressão, as leis devem ser concisas e de tal modo simples, que, desde o mais sábio ao mais inculto operário, possam compreendê-las e senti-las pelo coração. A mente não deve ser sobrecarregada de coisas supérfluas. Reflete, pois, para que na codificação das leis sociais e morais, que devem fundir teu povo num só homem, a submissão ao chefe não seja descurada. Tudo deve tender para esse fim e, portanto, nada de rivalidades nem no céu, nem na terra. Uma divindade única, da qual procedem todas as forças da natureza, um Deus Senhor do céu e da terra, única fonte de autoridade,
dispensadora de sabedoria, poder, perdão e castigos, diante do qual todos se dobrem. A divindade deve ser temida e venerada, seu nome pronunciado na angústia e na necessidade, deve fazer tremer o coração dos mortais. Portanto, a adoração dirigida a Deus não deve esquecer os deveres a que estão sujeitos os homens para sua própria subsistência. Estabelece, pois, um dia consagrado à divindade, que será observado escrupulosamente, porque a carne gosta da moleza, o corpo do repouso e orar é mais fácil que trabalhar. A velhice deve ser honrada e a mocidade sujeita à sua vontade e conselho. Os pais amados e respeitados devem receber, na velhice, a afeição e os cuidados que receberam na mocidade. Este preceito é o fundamento da família e aquele que o praticar terá um destino feliz. Repetiam-se essas conversações com frequência, e pouco a pouco amadurecia o gigantesco plano que deveria libertar o povo hebreu e ferir os egípcios. Moisés aprendia a manejar as forças da natureza e foi iniciado num grau mais alto do que o conquistado no Egito, sobre os fenômenos que vos, encanados atuais, chamais de espíritas. Quando, pela primeira vez, lhe apareceu uma visão verdadeiramente divina, prostrou-se e perguntou com fé e humildade se devia libertar seus irmãos, e a voz celeste daquele que não deseja reinar senão pela caridade e pelo amor, respondeu-lhe: vai, mas realiza o que pretendes pela bondade, nunca pela morte ou flagelos, nem para erguer um trono à tua ambição, mas para seres o amigo, o pai indulgente desse povo, e se for preciso, para sofrer com ele, então, serás eleito e cumprirás dignamente tua missão. Dominado por essa bondade sobre-humana e sob a impressão do momento, Moisés conformou-se. Cedo, porém, sua alma violenta recuou, queria vingar-se, depois reinar, dominar e punir, caso não fosse obedecido. Este desejo lhe dominou o espírito e assim foi que deixou a Índia e viveu no deserto, amadurecendo e preparando o gigantesco plano que executou gloriosamente, arrancando seu povo da dominação egípcia, o que foi conseguido, porém com o sacrifício de milhares de vítimas. Teve, de fato, um povo, mas, para afirmar sua soberania, precisava dominar as almas e isso não podia obter senão à custa do terror extraterrestre. Tornou-se, pois, o intermediário direto entre Deus e o povo eleito de Jeová. Por sua boca, o Eterno dispensava graças e punições, por suas mãos, dispunha das forças da natureza e, entretanto, apesar dessa força e da sua ciência, permanecia impotente diante das leis imutáveis da terra, o calor, as moléstias, as privações das massas humanas que, arrancadas do meio habitual, erravam extenuadas e desconfiadas sob os ardentes raios de um sol tropical. Compreendia que precisava conquistar uma terra fértil e cômoda para fixar nela esse povo e elevar o próprio trono. Se estivesse à frente de aguerrido e disciplinado exército, qual o egípcio, a empresa ser-lhe-ia fácil, mas, agora, comandava milhares de escravos preguiçosos, poltrões, sempre descontentes, e não soldados. Enraivecido, compreendeu que o plano tão habilmente arquitetado nos templos da Índia e na solidão do deserto, cuja execução lhe parecera tão fácil, arriscava-se a fracassar mediante a inépcia desse povo pérfido e ingrato, que, como todos os ignorantes, nada mais sabia fazer que murmurar e revoltar-se. Resolveu, então, desbastar as fileiras compactas da velha geração e, por ordem de Jeová, tingiu de sangue as areias do deserto, como já havia semeado de cadáveres as terras do Egito. Foi com grande tristeza e pungente dor, que acompanhei o filho bem-amado, surdo à minha débil voz e ao qual buscava inspirar os sentimentos de caridade e perdão. Sombria noite baixou, pouco a pouco, sobre essa alma grande e generosa, mas toldada pelas fraquezas humanas. Não obstante, criou ele o admirável código de leis morais e sociais que, com o tempo, forjou essa nacionalidade indestrutível que, vencendo as vicissitudes de 3.000 anos, dispersada entre todos os povos da terra, permanece de pé como um monumento do seu gênio. Ainda ninguém, ao ler a história do povo de Israel, tentou aprofundar o estado da alma desse homem extraordinário, que, sábio e espiritualizado entre todos, convivendo em palácios, habituado ao requinte social e os prazeres intelectuais de uma sociedade culta e elegante, errava ano após ano, nas planícies áridas, no convívio de um povo selvagem,
lutando contra perpétuas revoltas, cercado pela inveja e ingratidão até dos próprios parentes, forçado a aguardar que desaparecesse essa velha geração, substituída por outra educada em novos moldes, que produzisse bons frutos aos seus sucessores. A ele, entretanto, estava apenas reservado dominar pelo terror, punindo os desobedientes em nome de Jeová. Essa perpétua mentira das suas relações diretas com a divindade em cada um de seus atos constituiu, pouco a pouco, o suplício da sua vida, porque Moisés acreditava, realmente, no grande Criador do universo, incompreensível à débil razão humana, conhecia as relações como o mundo invisível e, para obter fenômenos mediúnicos, tomava as necessárias precauções para a realização das sessões. Seus conselheiros eram, entretanto, espíritos ambiciosos e enganadores, e o temor da sua grande responsabilidade fazia-se cada vez mais pesado. Esse grito de desfalecimento da sua alma de escol, conservou-se mesmo na antiga crônica dos Hebreus, onde diz que o Eterno, em sua cólera pela desobediência do enviado, o condenava a ver a terra prometida, sem pisá-la. Sem dúvida, não podendo confessar o verdadeiro motivo da cólera celeste, deu-lhe esse fútil pretexto. O orgulho e a ambição aumentavam-lhe o sofrimento. Qual não seria a satisfação dos egípcios, sabendo que o insolente hebreu ainda vagava no deserto, sem asilo e sem pátria? A taça de ouro que o faraó desesperado lhe atirara não se encheria mais de vinho, como dissera impertigado ao apanhá-la. A tumba úmida do pobre Merneptah não lhe havia dado um reino. O trono tão ambicionado não encontrava onde erguer-se e se perdia na bruma longínqua. Sacrificando energias, saúde, inteligência, ele regava com o suor do rosto a seara que um Davi, um Salomão, deveriam colher. Eu tinha o coração dilacerado, acompanhando, como testemunho invisível e impotente, o pesado encargo espiritual do filho querido, que tanto sofria por sua própria culpa. Durante aqueles longos anos de trabalho e lutas, o organismo se lhe esgotava, envelhecia a olhos vistos, a eternidade batia à porta do asilo terrestre e ele a desejava, em penhor de libertação. Ao sentir aproximar-se o fim, reuniu o povo e dele se despediu. Queria morrer isolado, cercar sua morte de uma auréola de mistério, mas mesmo isso não passava de última expressão de orgulho. Propalou que Jeová o havia chamado e proibiu, a quem quer que fosse, acompanhá-lo. Sozinho, então, subiu a montanha e, chegando ao cume, parou fatigado, braços cruzados sobre o largo peito, contemplou a imponente paisagem que se descortinava a seus olhos, iluminada pelos raios do sol poente. Com um olhar colérico, fixou um instante os pontos negros que, na planície, localizavam o povo hebreu, apurou ouvido aos variados ruídos do campo, que até ali chegavam em surdo murmúrio. Com profundo suspiro, voltou as costas. A idade havia-lhe enrugado a fronte e encanecido a espessa cabeleira. Não era mais aquele moço que, no terraço do palácio de Tanis, exaltado, do olhos coruscantes, estendera os braços para o sol nascente e jurara libertar seu povo, elevando um trono. Triste sorriso descerrou-lhe os lábios. Astro que minha mãe adorava, tu não mentiste ao meu destino. O homem cego é aquele que interpreta as profecias segundo o grau de sua ambição. Foi claramente dito que eu povoaria o deserto, que o sangue das vítimas tingiria as areias da planície e que eu morreria só, muito alto, muito alto. Esta montanha não será, acaso, um trono preparado pelo Todo-Poderoso. Deitou-se, recostando-se numa pedra e fechou os olhos. Então, diante da retina espiritual, passou-lhe como em sonho, a vida inteira, a radiosa infância no palácio da maravilhosa Tebas, descuidosa juventude na escola da casa de Seti, onde adquiria o saber que, mais tarde, haveria de ajudá-lo a praticar tanto mal. Onde estariam agora os seus mestres, os companheiros de jogo e de estudos? Oh! Mais de um havia perecido nas calamidades que assinalaram a saída do seu povo, e aquela mãe adotiva, sempre tão indulgente, também havia desaparecido qual sombra e, com ela, o anjo tutelar. Depois, reviu o exílio, a fuga clandestina de Tanis, a Índia, essa terra encantada onde pode repousar na ciência e no estudo, mas onde a ambição escravizara. Depois, o retorno, a luta com Merneptah. Com dolorosa emoção, pareceu-lhe assistir novamente à destruição do faraó com seu exército e, em seguida,
aos massacres intermináveis dos seus hebreus revoltados. Apreensiva e amorosa, eu observava-o, tal como na época em que os raios do sol nascente lhe iluminavam o berço. Então, ele entrava no mundo material de provas e tentações, agora voltava para o dos espíritos e das responsabilidades efetivas. Envolvendo em véu cinzento o cume da montanha, e levava-me a neblina da tarde. Peito oprimido, Moisés respirava com dificuldade, com olhos desmesuradamente abertos. Sua vista espiritual, aguçada pelo próximo desprendimento, lobrigava na bruma acinzentada seres transparentes, entre os quais eu figurava à frente. Da planície, parecia-lhe subir uma enegrecida e tumultuosa massa. Estremeceu. Ajoelhou-se com dificuldade, e levando aos seus os braços outrora vigorosos, do coração brotou ardente e ansiada a súplica. Infinitamente grande e poderoso Criador e Diretor do Universo, perdoa-me haver servido do teu nome e da tua vontade para satisfazer minha ambição pessoal, não te apartes de mim, ouve minha prece. Mas, a massa turva se aproximava envolvendo nas suas vagas, qual as de um mar encapelado. Entre os milhares de seres flutuantes que a compunham, ele reconheceu o faraó Amerneptah e seus guerreiros cobertos de algas e espumas marinhas. Um grupo, não menos numeroso, se constituía dos egípcios vitimados no massacre dos recém-nascidos e de seus pais. Restitui-me a vida destruída e o túmulo honrado, sussurravam, os lábios pálidos de Merneptah, mostra-me o Jeová que te enviou. Restitui-nos nossos filhos, murmuravam os outros. E nova massa avançava, hedionda, encharcada de sangue, foi para nos massacrar impunemente que nos iludiste e levaste para o deserto, onde está o Jeová que te ordenou. As sombras vingadoras se agrupavam ao redor dele, inclinando os rostos crispados, decompostos, sufocando com o hálito fétido, a coroa mística do Alto e Baixo Egito, que ornava a cabeça transparente de Merneptah, oscilava, parecendo pender sobre ele, comprimindo-lhe o peito como se fora uma montanha. Moisés deixou-se cair com surdo estertor e apoiou a cabeça numa pedra que se encontrava perto, última almofada do primeiro rei de Israel. Um suor glacial banhava-lhe o corpo. E estava só. Mão alguma havia para enxugar-lhe a fronte, nenhuma gota d'água para refrescar-lhe os lábios ressequidos. Ó Jeová, murmurou o moribundo, alivia-me e perdoa meus erros. Sempre proclamei tua grandeza e sabedoria. Em teu nome ensinei o bem e reprovei o mal. Julga-me, pois, com clemência. Ardente prece partiu do meu coração a favor daquele que, no emaranhado das paixões terrestres, havia dito em nome do Eterno, olho por olho, dente por dente, mas, na hora da morte, repelia espontaneamente essa máxima. Com fé e amor, dirigia-me a esse Deus único e poderoso, que tem a clemência por apanágio, e que a dispensa da mesma forma ao mais miserável escravo, como ao profeta fracassado na sua missão. Imediatamente, apresentou-se uma entidade radiante de luz, circundada por um clarão cintilante, enquanto uma vibração harmoniosa que nenhum som humano poderia imitar, parecia dizer que aquele dentre vós, espíritos vingadores, que não lutou contra eles senão pelo bem, despreocupado de ambição, de cálculo ou de rivalidade, o julgue e condene. Recuaram e tremeram as massas. Ninguém havia agido desinteressadamente, desde o faraó, que por orgulho e rapacidade, havia perseguido o povo escravizado para aproveitar-lhe os serviços, até os hebreus revoltados, que, por inveja, haviam sacrificado os seus irmãos para apossar-se do lugar de chefe. Condenados pela própria consciência, as sombras vingadoras empalideceram e se confundiram na bruma, enquanto um facho de fogo cortava o último laço que ligava a alma ao corpo material de Moisés. Logo, o perispírito balançava no espaço transparente, nossa pátria eterna, e o espírito luminoso murmurou doce e compassivo. Pobre cego! Vês o que resta da tua passagem pela terra? Um corpo transparente e uma alma culposa, todo o poder, toda a riqueza, lá ficaram nesse raio luminoso que espelha o teu passado. Não te seria mais útil que esse raio refletisse a pobreza, a humildade e a sabedoria, criaturas amparadas pela tua caridade e clemência, em lugar desta legião horrorosa de acusadores, constituíssem uma falange de amigos devotados em te seguir? Elevando-se aqui, onde a imensidade dos sistemas planetários reduz o homem a um átomo imponderável,
limitado e enfraquecido no entendimento e na vontade, a ambição e os prazeres terrestres surgem em toda a sua nudez, pobres joguetes trabalhados pelas mãos de espíritos inferiores. Do fundo do infinito elevaram-se vibrações que ecoaram no espaço com majestade esmagadora, e dessas vibrações harmoniosas partiu o sentido seguinte: Espírito, tu que te serviste do nome do eterno e misericordioso Criador do Universo, vem prestar conta dos teus atos. Vibrações tumultuosas envolveram o perispírito flutuante de Moisés. Depois, uma nuvem o elevou, eclipsando os nossos olhos espirituais. Do meu coração, entretanto, brotou ardente súplica, no sentido de poder comparecer ao tribunal dos supremos juízes, que eu avistava ao longe, cercado de deslumbrante fulgor. E esse apelo lhe franqueou uma passagem através das massas transparentes dos inimigos, porque era a voz do amor eterno. Termutes. Narrativa do espírito de Pinés. Mais tarde Tibério. Certa noite, quando meu corpo terrestre mergulhou em profundo sono, cinzento vapor me envolveu e depois, ao dissipar-se pouco a pouco, vi que uma fita de fogo me atraía para um ser fluídico, no qual reconheci Rochester, meu perseguidor, hábil perscrutador de vidas e de crimes sepultados no ouvido, e que lhe desenrola, impiedosamente, aos olhos dos homens, para lhes servir de ensinamento. Não quero. Desta vez não quero que as minhas quedas e torturas morais sirvam ao que chamas tua missão, protestei energicamente. Não obtive nenhuma resposta, porém uma vontade superior continuava a reter-me no espaço. Depois, pareceu-me atravessar uma camada escura e compacta como um rochedo e, ao meu olhar conturbado, surgiu espaçosa gruta, fracamente iluminada por uma claridade azulada e vacilante. Estremeci. Quem seria aquela sombra pálida, de braços contorcidos e encarquilhados, que, qual teia de aranha, flutuava junto de um sarcófago em ruínas? Nesse sarcófago, meio coberto por uma tampa gasta pelos séculos, jazia a múmia de uma mulher, tão fresca e bela, que parecia zombar da ação do tempo e cujos olhos de esmalte como que me diziam: enfim, Pinés, murmurou Rochester ao meu lado. Atravessou meu perispírito, o qual estava trêmulo de emoção e terror, uma corrente elétrica. Sim, recordava-me, a sombra daquele homem de cabelos pretos e feições semíticas, era o reflexo de mim mesmo, Pinés, contemporâneo de Moisés, o grande legislador hebreu, e ela, Smaragda, ali dormia o sono eterno. Não era ela, era apenas o corpo da orgulhosa e vingativa egípcia, que repousava naquele sarcófago. Seu espírito estava longe. As recordações assaltaram-me esmagadoras em turbilhão. Meu peito arquejava, queria rever os lugares que foram teatro de tantos acontecimentos. À força de vontade, meu olhar atravessou o rochedo e contemplou a planície coberta de destroços, onde se ostentava, outrora, a grande e populosa cidade que habitara. Templos desmoronados, obeliscos em frangalhos, uns restos de paredes do palácio dos faraós, era o que restava da antiga Tanis. Entre os montículos de areia que cobrem as ruínas de templos e palácios rondam os chacais ou circula, furtivamente, algum ladrão nativo. Só o Nilo continuava o mesmo e, como tantos séculos antes, corria calmo e silencioso, refletindo na superfície polida das águas os argentos raios do luar. Meu passado, pensei. Mas, quem pode ser Rochester por a desejar evocar, precisamente, esta existência? Meu olhar fixou-se nele. Estranha a lassidão da alma sempre escrava das aparências, tudo esquecendo, curvei-me ante a sombra que ali flutuava, purpúreo manto sobre os ombros, ostentando na fronte a coroa mística dos soberanos do Nilo. Pinés, o egípcio, não esquecerá o respeito devido a Meneptah, seu poderoso faraó. Um riso ferino de escarninho fez-me voltar a mim. Envergonhado e furioso, revi-me em Tibério. Rochester falou: Pinés, deves relatar essa vida. Preciso de uma grande obra para acalmar minha alma ferida e sofredora. Para isso, escolhi o passado longínquo e obscuro. Desejo lazer reviver o antigo Egito, Moisés, os graves acontecimentos de que fomos testemunhas. Jamais, respondi, recordando, com orgulho e satisfação essa vida laboriosa, cheia de descobertas científicas.
Queres que confesse esse passado interessante para te tornares mais agradável àqueles a quem odeio, testamento que ele deseja extorquir, ele que taxa e negocia seu amor na proporção dos futuros benefícios dos teus labores. Esse Radamés cuja brutalidade descarada triunfou em tantas existências e conquistou a amizade de Esmaragda, que não tem um olhar para mim, modesto e silencioso operário que não deseja sobressair, nem valorizar-se a si mesmo. Não quero trabalhar para ele. Acreditas que ignore ou tenha esquecido o presente? Acrescentei, fitando enraivecido o perispírito embaçado de Rochester, cuja fronte, inclinada, denotava melancólico desânimo. Sei que teu querido filho, o ídolo do teu coração, tem quase conquistado teu médium, instrumento que tão bem manejam para flagelar teus inimigos. O coração brutal a quem confias, mãos tão rudes entre as quais põe tua pena frágil e delicada, o tem quase dominado, porque esqueces, sempre, que uma implacável severidade só pode dominar o ser ingrato que proteges tão obstinadamente. A fronte fluídica se ergueu e o ligeiro crepitar me fez compreender que Rochester se entregava a ativo trabalho elétrico. Depois, pondo-me em contato com vários filamentos fluídicos, disse: olhe, procura acalmar teus ciúmes. Raio extenso e luminoso formou-se, descortinando uma paisagem bem diferente da que acabava de contemplar. No meio de terrenos pantanosos vi, então, a moderna Palmeira do Norte. Em lugar de palmeiras isoladas, estendiam-se umbrosos pinheirais. Depois, pedregosa estrada aulada de árvores e uma aldeia casinhas de madeira, de arquitetura modesta, rodeada de pequenos jardins de vegetação exótica e peculiar das zonas frias, como os próprios homens desse país setentrional. Vi, no segundo andar de uma dessas vivendas, então banhadas pela lua, junto à janela aberta, uma moça de vestes pitorescas, a eslava. Semblante mimoso, pálido e abatido, grandes olhos brilhantes, contemplava a cadeia de florestas que delimitava o horizonte, como se estivesse mergulhada em profundo sonho. Esmaragda, pensei, e vi que seus pensamentos estavam exclusivamente voltados para Rochester e suas obras. Pois bem, murmurou Rochester, pensa ela em quem odeias. Neste momento, não, mas, se o seu pensamento se voltar para ele, verei talvez a tortura de um amor insatisfeito. Um feixe luminoso partiu do cérebro de Rochester e feriu da moça com violento choque elétrico, surgindo logo à sua visão espiritual a figura de um jovem militar uniformizado, de rosto pequenino, emoldurado por alourada barba e olhos azuis, de crueldade fria e arrogante. Meu perispírito tremeu e todo o meu desejo se concentrou em recolher a impressão que esse quadro ia causar no espírito da Esmaragda atual. Ela estremeceu, corou vivamente e passou a mão fina e branca pela testa. No mesmo instante, um jacto de fogo lhe jorrou do coração e do cérebro, repelindo e devorando a imagem que acabava de se lhe apresentar. O fogo de desprezo fazia palpitar todas as fibras dessa alma orgulhosa, cruel mesmo, quando ofendida na sua dignidade feminina. Uma onda de satisfação invadiu minha alma. Acabava de convencer-me que o antigo Radamés não lhe inspirava mais que aversão e desprezo, e no momento a Esmaragda de outrora repelia energicamente qualquer lembrança do vilão. Retirando o colar de pérolas que lhe ornava o pescoço, ela preparou-se para repousar, e antes de fechar a janela, inclinou-se para fora e chamou com voz cristalina e pura: venham, que é muito tarde. Uma conversa que se percebia no jardim cessou e uma voz feminina respondeu: lá iremos. Depois, tudo voltou ao silêncio. Rendo-me, disse a Rochester, que sorria maliciosamente, darei meu depoimento. E eis como, nessa noite do ano de 1885, Rochester criou seu Faramerneptah. Nasci em Tanis, em modesta casa de madeira, e tive por mãe a egípcia Quermosa. Nenhuma lembrança conservo de meu pai, que perdi em tenra idade. Cresci solitário, abandonado a mim mesmo, pois minha guardiã, uma preta velha, passava a maior parte do tempo junto à minha mãe, sempre ocupada, bem como os demais fâmulos. Somente nas horas de refeições lembravam-se de mim. Não gostava de minha mãe, cujo caráter impertinente e violento inspirava-me temor e repugnância. Ela passava o dia lodo na cozinha, entre os criados, indagando e comentando a vida alheia. Uma tal camaradagem, porém, era muitas vezes perturbada por cenas espantosas, de vez que costumava se enraivecer à toa,
E então, espumava, sapateava, quebrava a louça e chovia pancada, mesmo sobre mim, se lhes tivesse alcance. Horrorizado e revoltado, refugiava-me no grande jardim da vivenda, dele fazendo meu retiro predileto. Esse jardim, outrora belíssimo, estava agora abandonado e inculto, mas a natureza desse abençoado país lhe prodigalizava seus tesouros, frutas e flores em abundância. Deitado na relva, à sombra de algum caramanchão de rosas ou jasmins, ali passava horas e horas a sonhar ou observar o que ocorria em torno. Por isso, notava a incessante atividade das formigas, os pássaros tecendo ninhos, e ouvia o pregão estridente dos vendedores d'água e de frutas, que perambulavam na rua. Pouco a pouco, veio-me a ideia de que todos, homens e animais, se ocupavam em alguma coisa, exceto eu. Assim refletindo, senti um desgosto e um vácuo indefiníveis. Aquela vida ociosa estava se tornando insuportável, até que um dia me aproximei de minha mãe, contava então 14 anos, e lhe disse: quando estou no jardim, noto em torno de mim uma atividade constante. As formigas conduzem os ovos, os pássaros constroem ninhos, as pessoas na rua vendem qualquer coisa ou vão aos seus negócios. Só eu jamais saio de nada me ocupo, morro de tédio, dá-me alguma coisa para fazer. Ouvindo essa inesperada confissão, minha mãe, surpresa, deixou cair a romã que estava comendo e abateu-se na cadeira, rindo até as lágrimas. Por fim, enxugando os olhos, disse: tu me fazes rir, Pinés. Que te falta, então, menino estúpido? Comes o que queres, dormes à vontade, aborreces-te porque queres. Acaso não te basta isso? Agradece aos deuses o te haverem dado uma mãe que cuida da casa e de todos os trabalhos com energia e habilidade tão raras que jamais teve necessidade de homem para auxiliá-la. Mas, se instas em fazer alguma coisa, toma esta cesta de vagens e descascas. Assim fiz, assentado a um canto, mas enquanto descascava as vagens, entregava-me também aos próprios pensamentos e, assim, lembrei-me da festa de Osíris, a que tínhamos assistido, naquele ano, e dos sacerdotes eritos e majestosos. Como todos, se inclinavam diante deles, classificando-os de sábios, de iniciados. Certa feita, um deles veio visitar minha mãe doente, deu-lhe um rolo de papiro e receitou, pondo-a boa. Aprender o que sabiam os sacerdotes, isso sim, valia a pena, mas descascar ervilhas. Amesquinhado, atirei longe a cesta e corri para o jardim, eterno retiro onde me entregaram cogitações íntimas. Triste e amofinado, joguei-me sobre um banco de pedra no caramanchão de acácias, junto do muro. Quanto tempo assim estive, não sei dizê-lo. Recordo-me somente que foi um ruído seco que me fez estremecer. Com grande espanto, vi que uma pequena porta, habilmente dissimulada e até então despercebida, acabava de abrir-se no muro e que um homem de estatura alta me fitava atentamente. Esse desconhecido, cujos cabelos crespos, nariz aquilino e tez amarelada denunciavam origem semítica, trajava longa túnica de linho sob um manto escuro. Os olhos negros, cheios de energia e astúcia, brilhavam sob as espessas sobrancelhas. Ah! És tu, Pinés, exclamou, atraindo-me e abraçando cordialmente. Percebendo meu espanto, conduziu-me ao banco e acrescentou rindo: não te assustes por te chamar pelo teu nome, pois sou um velho amigo. Dize-me, entretanto, que fazes aqui sozinho e por que tens esse ar tão triste? Fitei-o desconfiado, mas, sobrepondo a amargura à prudência, respondi: aborreço-me. Nada faço. Queria estudar, tornar-me sábio como os sacerdotes, preparar remédios eficazes como o médico que veio tratar minha mãe. Minha mãe. Ela zomba de mim e manda-me descascar ervilhas. O rosto do desconhecido iluminou-se. Ah! Queres tornar-te sábio? Disse batendo-me no ombro. Deves aprender a ciência dos astros, conhecer as propriedades das plantas e os mistérios ensinados no templo. Tranquiliza-te, Pinés, teu desejo será satisfeito, aprenderás tudo isso. Agora, vai chamar Querimosa e volta com ela, sem dizer que estou aqui. Parti correndo e busquei minha mãe, que me acompanhou ao jardim, intrigada com a minha alegria. Ao defrontar o visitante, deu um grito de alegria, tão forte que recuei espantado. Enoche! Exclamou atirando-se-lhe ao pescoço. Este, enfim.
Onde estiveste tanto tempo e por que me abandonaste? Aí está Pinés. Sim, respondeu Enoche, eu já o tinha visto, porém, Quermosa, vejo que negligenciaste o rapaz, que devia ter estudado. Qualquer dia vou apresentá-lo a Menopis, quando vier visitar-me. Quanto a mim, estive de visita a países longínquos, além do deserto, e com grande proveito, volto agora de Memphis, onde passei alguns anos, junto a um velho tio paralítico, que acaba de falecer legando-me considerável fortuna. Eis-me aqui, pois, novamente em Tanis e poderemos ver-nos frequentemente. Quermosa escutava o radiante. Depois mandou-me sair, ordenando absoluto segredo, que prometi guardar. À noite não pude pregar o olho, a impaciência em encontrar aquele que deveria ensinar-me tantas coisas me enfebrecia. Passaram-se alguns dias sem qualquer novo incidente e já começava a perder as esperanças, quando, uma tarde, minha mãe me chamou ao quarto e me vestiu com cuidado todo particular. Enfiou-me uma túnica branca como neve, mantida por cinto dourado, grande colar de ouro ao pescoço e boné egípcio. Uma vez pronto, ela me examinou com satisfação. Vendo-te, ninguém duvidará sejas um filho de família abastada, disse. Preparei-te assim, Pinés, para impressionar a Menopis, que um dia suspirou pela bela Quermosa. É um poderoso sacerdote que vais conhecer, mas lembra-te de que os sacerdotes amam e apreciam tudo que brilha. Filho, concluiu dando-me uma capa, agora vai ao jardim e aguarda Enoche perto da porta. Emocionado e desajeitado dentro da minha rica indumentária, fui assentar-me no banco, absorvido nos próprios pensamentos. Aguardei longamente, e só ao cair da noite vi abrir-se, enfim, a pequena porta, e surgir Enoche, que me perguntou a meia voz. Estás aí, Pinés? Sim, respondi aproximando-me. Apertou-me a mão e saímos. Após atravessar o vasto jardim e um pequeno pátio, desembocamos numa rua que eu não conhecia. Enoche caminhava apressado, em silêncio. Devíamos percorrer várias outras para alcançar uma das portas da cidade, junto à qual meu guia abordou um escravo preto, de guarda um carro atrelado a 2 cavalos. Enoche tomou das rédeas, ordenando-me que assentasse a seu lado, e prosseguimos. Após rápido percurso, que muito me agradou, paramos na extremidade de um bairro, diante de uma casa de modesta aparência, circundada de jardim e de um muro muito alto. Enoche saltou e bateu à porta que um criado abriu imediatamente. O carro entrou num pátio deserto, iluminado por uma tocha. Apeamos, penetrando por uma porta maciça, que se fechou de pronto. Surpreso, notei que, enquanto a parte externa dessa mansão era sombria e modesta, o interior apresentava-se luxuoso e elegante. Atravessamos diversas dependências, cujo mobiliário me maravilhou. Depois, uma galeria que dava para o jardim, até chegar à sala brilhantemente iluminada e preparada para uma recepção. Ao centro, mesa circundada de cadeiras de marfim, e sobre ela, uma cesta com frutas, uma taça de ouro e pequena ânfora do mesmo metal. As paredes revestiam-se de esculturas de coloração tão fresca e tão viva, que logo me chamaram a atenção. Fiquei admirado diante de um quadro representando um homem coroado e assentado num trono, tendo à frente outro, vestido como Enoche, de braços erguidos para o céu. Outra pintura representava uma rua repleta de gente que parecia aclamar um personagem levado num carro, precedido de batedores e músicos empunhando longos clarins. Que vem a ser isso? Perguntei a Enoche. Esses quadros, respondeu com incontido suspiro, representam a história de um grande homem chamado José, que foi outrora benfeitor de um povo hoje infeliz e oprimido, ao qual espero venhas apreciar com o passar dos tempos. Saiu e tive oportunidade de admirar as pinturas e a disposição da sala, até que voltou, passado uma hora, precedendo respeitosamente um homem de porte elevado, vestido de branco e ouro, como os sacerdotes. Rosto muito belo e regular, transparecia grave melancolia, mas nos olhos percussientes brilhava uma inteligência tão viva e tão profunda, como jamais eu tinha visto. Esse homem era o sacerdote Amenopis, e mais adiante direi de onde provinha essa amistosa intimidade entre o judeu e o representante da mais orgulhosa casta do Egito, aí está Pinés, de quem te falei, disse Enoche, apontando-me. Amenopis aproximou-se lépido e, erguendo-me a cabeça, examinou-me,
sorrindo, és o filho de Quermosa e desejas instruir-te. É muitíssimo louvável, meu filho, mas, quererás também separar-te de tua mãe, acompanhar-me a Tebas e viver no templo sob minha estrita e severa vigilância. Se me prometes ensinar tudo o que sabem os sacerdotes,